bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quarta-feira e teremos aula das disciplinas de matemática e também de história. Vamos lá? Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre o assunto registrando informações. Iremos falar sobre o assunto de tabelas e gráficos. Vamos lá ver? Está aí na página 166. Na sala de aula de Angélica, foi realizada uma pesquisa para verificar os esportes preferidos dos alunos. Cada aluno citou um esporte. Com o resultado da pesquisa, a professora montou uma tabela e um gráfico. Temos aí tênis, futebol, natação, basquete e vôlei. Sempre que formos utilizarmos uma tabela para representar as quantidades, utilizamos dois lados. No primeiro lado ficam as modalidades. Nesse caso, eu utilizei os esportes. Vamos fazer de conta que estamos em uma pesquisa na nossa sala de aula. E eu pergunto a cada um de vocês se vocês preferem futebol ou vôlei. Então, por exemplo, eu digo, Maria Clara, você prefere futebol ou vôlei? Se Maria Clara responde que prefere vôlei. Então, eu irei registrar aqui que irei registrar com esse tracinho que Maria Clara prefere vôlei. Se eu perguntar, Gustavo, você prefere vôlei ou futebol? Gustavo responder futebol, eu irei registrar com um tracinho aqui que Gustavo prefere futebol. Se eu perguntar, Renê, você prefere vôlei ou futebol? E Renê falar que prefere vôlei, eu irei registrar aqui. Então, ao final, quando eu fizer a pesquisa com todos os alunos da sala, eu irei ver a preferência de cada um conforme os tracinhos, certo, pessoal? Já os gráficos, eles podem aparecer de formas diferentes, como os gráficos de barras, que temos alguns tipos de gráficos diferentes. Temos o gráfico de barras, ele é desta forma, com essas barrinhas. Na sua linha vertical se apresenta números, na sua linha horizontal embaixo tem os itens, que são coletadas as informações, e as barras, elas servem para informar a quantidade o percentual, a quantidade de escolhas que foram optadas pelaquela opção, certo? O gráfico de setores, que é o conhecido gráfico pizza, porque ele é redondo e nele é possível se representar percentuais e sempre existe uma legenda que é para informar o que cada pedaço desse gráfico significa, certo, pessoal? Temos o gráfico de linhas, geralmente utilizado para registros com muitas pessoas, registro de alguma doença, como os gráficos que são mostrados no jornal. Tem o período na sua linha horizontal embaixo e na linha vertical tem os números. E as suas linhas vão indicando se aumentou, se diminuiu determinada informação que ele tem que prestar, certo, pessoal? Temos o pictograma, que é um gráfico que a gente utiliza os desenhos para registrar as informações. Por exemplo, nele se é utilizado os desenhos para indicar a preferência das pessoas. A quantidade de desenhos identifica a quantidade de pessoas que escolheu determinada coisa, certo, pessoal? Então, esses gráficos que eu apresentei para vocês, e também a tabela, eles têm o dever de registrar informações e mostrar de uma forma mais detalhada e minuciosa a determinada pesquisa que está sendo feita, certo, pessoal?
gráfico, lista e tabela. Venha comigo. Vocês já ouviram falar em pesquisa? A pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Vejamos aqui Diego e Júlia. Eles estão pensando sobre uma pesquisa que viram na TV sobre as frutas mais consumidas no Brasil. Diego e Júlia resolveram levar esta ideia para a sua escola e disseram para a sua professora. A professora Tassiane logo se animou e resolveu fazer uma pesquisa com a turma. A professora deu 3 opções de frutas às crianças. Colocou no quadro o nome de cada uma delas e as crianças falaram a sua preferência. Após cada uma das crianças dizer qual a sua fruta predileta, a professora Tassiane fez uma lista. Observe como ficou a lista. Ao observarmos o resultado da pesquisa feita pela professora, podemos ver que a fruta vencedora foi a banana. Mas vamos pensar, existe uma outra maneira de registrar estes dados? Sim, podemos fazer uma tabela com o resultado da pesquisa. Veja só como ficaria se fizéssemos o resultado da pesquisa em uma tabela. E existe também uma outra forma de registrar esses dados, que é por meio de um gráfico. Veja só como ficaria um gráfico com o resultado desta pesquisa feita pela professora. Muito legal, não é mesmo, turminha? Nesta aula, aprendemos que existem diferentes maneiras de tratar a informação que recebemos em uma pesquisa. Aprendemos também que a pesquisa é muito importante, que por meio dela o aluno tem a possibilidade de descobrir um mundo diferente, coisas novas e várias curiosidades. Agora, vamos para a nossa atividade lá na página 167. Na Semana da Criança, a escola promoveu um campeonato para os alunos. Observe na tabela o número de inscritos por jogo e responda as questões. Temos aí uma tabela. Na primeira coluna temos os jogos. Foi ping-pong, boliche, varetas, dominó e dama. E na segunda coluna temos os números de alunos. Ping-pong, 18, boliche, 12, varetas, 20, dominó, 25 e damas, 18. Letra A. Qual jogo obteve a segunda colocação em números de alunos inscritos? Ou seja, qual jogo tem o segundo número maior de alunos inscritos? Vocês irão olhar na tabela e irão responder, certo? Letra B. Qual jogo teve mais alunos inscritos? Vocês vão olhar na tabela qual jogo teve o maior número de alunos inscritos e vão registrar na letra B, certo, pessoal? Letra C. Quais jogos tiveram o mesmo número de inscritos? Vocês vão ver quais os jogos que tiveram o mesmo número de pessoas inscritas, o mesmo número de alunos, e irão escrever na letra C. Letra D. Qual jogo teve menos aluno? Vocês irão olhar na tabela qual jogo teve menos aluno inscrito e vão escrever, certo? Letra E. Complete o gráfico abaixo, pintando os espaços de acordo com os dados da tabela. Temos aí um gráfico de barras, muito bem. Percebam que do lado dele temos os números
Embaixo temos as modalidades, que são os jogos que tem na tabela que a gente viu. Então, vocês irão pintar o total de quadradinhos de linhas que tem em cada jogo, certo? Ó, o primeiro que está aqui é o dominó. O dominó, lá na tabela, está dizendo que foram inscritos 25 alunos. Então, vocês irão pintar em dominó, irão procurar o número 25 e irão pintar todas as linhas, certo? Até chegar no 25. Varetas, o segundo, vocês irão olhar o número que tem lá em varetas e irão pintar a quantidade de quadrinhos que tem lá no número no jogo de varetas, certo, pessoal? E assim irão fazer com todos, tá?